Mais uma vez estamos aqui, a dor como aprendizado. Esse é o tema de hoje. No livro do André Luiz, Opinião Espírita, ele coloca algumas, não vamos dizer dicas, porque não é bonito, né, dicas, mas ele coloca algumas coisas assim para a gente pensar. Como assim, sofre analisando as causas da tua dor. Porque a gente não analisa por que está passando por certas coisas, né? A gente quer dizer que sofre. A gente quer assumir o papel de vítima. Mas a gente não sabe por que estamos sofrendo. Não é bom sofrer, ninguém veio nesse mundo para sofrer, mas faz parte do nosso aprendizado, o sofrimento. Interpreta até onde és responsável por aquilo que acontece. Tem coisas que nós somos responsáveis, né? A maioria. Se tu jogar uma pedra num cachorrinho, que Deus o livre, porque eu amo os petzinhos, ele não vai vir sacudir o rabo para ti na próxima vez, porque ele vai ter na memória que tu judiou dele, né? Então a gente tem que ver o que a gente faz, a nossa ação, que reação gera. Não é de simpatia, não é de amor, não é de afago, é de repulsa. E isso às vezes está dentro da nossa família. Nós provocamos um nosso ente familiar, provocamos, e ele vai até onde pode. É aquele copo. A água cheia, ela vai sair do copo, né? E assim é a vida. Nós vamos lá, provocamos. Mas ele aguenta, ele é calmo, eu vou ver até onde ele aguenta. E esse até onde ele aguenta, às vezes nós arrumamos um inimigo para outra encarnação. Nem é nessa, mas na outra pode ter certeza, está ali esperando, batendo o pezinho. Você teu filho, vou te incomodar, você teu marido, vai ver, tá? Você teu irmão. E aí, mas por que, meu Deus, eu não merecia isso? Olha o que me aconteceu, olha o que é a minha família. Será que não merecia? Porque, claro, a gente esquece. Cada encarnação nossa é nos passar num véu. Imagina se eu fosse lembrar que na guerra da França, eu matei não sei quantas pessoas. Na guerra da Alemanha, na Segunda Guerra. Meu Deus, eu não ia ter paz, né? Eu não ia ter paz, porque eu ia dizer, eu sou um bandido. Eu matei tantas pessoas, por isso que o Pai é tão bondoso que Ele nos dá o véu do esquecimento. Imagina eu for lembrar o que eu fiz. Eu fiz tantos abortos, eu fiz isso. Eu matei meu pai por causa de herança, eu matei, né? Apesar que hoje até acontece isso, né? Continua acontecendo. Perdoa aqueles que te machucam. É tão difícil perdoar, né? É muito difícil perdoar. Nós temos que estar assim num grau já bem melhorado para perdoar. Porque a gente faz assim, muitos fazem assim. Eu perdoo, mas não quero mais ver. Não é perdão. Não, tu não perdoou. Porque no momento que não quer mais ver a pessoa, tu não perdoou. Tu não teve paz para ti, porque o perdoar o outro é ter paz para a gente. Não é para o outro. O outro vai viver, obrigada, vai viver muito bem até, sem a tua presença, ou sei lá. Mas se tu não perdoar, é ruim para ti. Tu quer que o outro tome o veneno, mas é tu que te envenena. Por quê? Porque o perdão é assim. O perdão é tu liberar, deixar o outro viver, deixar o outro ser feliz. Mas não, tu perdoa, mas cuidando. Mas amanhã depois vai acontecer isso. Isso não é perdão. Isso é só um disfarce de um lobo se vestindo de ovelha. Não é, né? Não deveria ser. Promove a mudança interior para que não voltes a passar pelas mesmas experiências. É aquilo que nós estamos conversando. Libera esse irmão que te incomoda, porque fatalmente tu vai vir com ele de novo. Tu desencarna, quem é o primeiro que está te esperando? Ele ou ela? Olha, vamos para a fila de novo. Mas pelo amor de Deus, mas tu me persegue? Não é que eu te persigo, é que tu não soube viver.
Tu teve toda a chance da gente se acertar, da gente poder conviver, e deu errado. Lá nós vamos de novo e voltar. Só que a gente não pensa, né? A gente não pensa que aqui é a chance. Aqui é o acertar. Tem gente que pensa assim, na próxima eu vou ver se... Não tem, é essa. Se Deus nos colocou aqui, é nessa que nós temos que acertar. Se nós vemos que alguma coisa vai mal, vamos botar o orgulho para o chão, para a terra, e vamos tentar acertar. Porque é para o nosso bem, não é para o bem de outrem. Eu vou deixar, vai deixar para a próxima. Bom, a próxima pode ser bem pior. É que nem dívida em banco. Hoje nós devemos 5. Eu vou deixar para o fim do ano, já vai dever 40. Então, para quê, né? Para quê? Né? Chico Xavier também falou sobre a dor. E ele disse que a dor não é um castigo. É um chamado silencioso. É um chamado para que a gente volte para si mesmo. Nós, muitas vezes, já atravessamos períodos muito ruins. Já choramos em silêncio. Já nos sentimos sozinhos. Mas muitas vezes, quando tudo parece ausente, Deus está ali presente, segurando a nossa mão. Só que a gente não sente. A gente está tão preocupado com aqui e agora, que a gente não sente a presença de Deus. Porque a gente acha, no nosso mundinho redondo, que o mundo é aqui. Eu vou rezar, se ele quiser me atender, ele que atenda. Não é assim. Não é assim. Aqui é como se fosse uma experiência. Nós somos todos seres em experiência. A verdadeira vida é lá. E Ele nos quer lá na melhor forma, porque Ele é um Pai amoroso. Ele não vai deixar nenhuma ovelha de noite, no frio, na chuva. Ele vai buscar. Ele vai buscar. Então nós temos que pensar que se nós estamos aqui, é um presente que Ele nos concedeu, de a gente acertar. E tem tantas pessoas que, em vez de acertar, fazem mais somatório ainda de inimigos, de disputas até dentro de casa, de mágoas, e não se acertam. Aí vão embora, vão achar, agora eu vou descansar, vou fazer tudo de novo. Vai fazer tudo de novo, só que o filme que vai passar, tu não vai gostar, né? Deus, Ele age em silêncio, nas entrelinhas da vida, nos acasos que não são acasos. A gente muitas vezes acha assim, que coincidência que me aconteceu isso, e não é coincidência, é Deus que colocou ali. Eu tive uma colega, quando eu trabalhei no estado, que ela não engravidava, ela sofria com aquilo, e nós tínhamos uma menina que servia o cafezinho lá, que um dia eu olhei para ela e disse, tu tá grávida, né? Como é que a senhora sabe, pelo amor de Deus, ninguém pode saber, nem meu pai e minha mãe. Tua barriga não vai crescer. Então tá. Aí eu fiquei olhando por ela e coisa, e eu disse para minha colega, por que tu não ajuda ela? Ajuda ela precisa tanto de uma pessoa que dê conselho, que ajude. Não digo que tu vai ser uma mãe, mas procure ser uma irmã mais velha para ela. Né? Que eu tinha duas filhas, eu não tinha muito tempo, mas ela não tinha. E ela ajudou ela fez enxovalzinho, nós fomos no hospital quando ela ganhou, os pais foram também. Quando eu vi o pai com o neném no colo, eu digo, não adianta, criança, neném é bebê, ele rompe qualquer um, né? E aí, passou 3, 4 meses, ela veio na minha sala e disse assim, tu não queira saber uma coisa, eu me dediquei tanto para aquela guria que eu estou grávida. Vê? Ela esqueceu dela, naquele momento ela esqueceu dela. Ela pensou em ajudar. E aí o que Deus fez? Agora é a tua hora, vou te presentear.
porque ela estava tão preocupada com ela e o umbigo dela, que ela não engravidava. Eu dizia para ela, para, quando tu relaxar, tu vai engravidar. É assim que funciona. Quando tu parar de te cobrar e de te culpar, tu vai ver. E aí ela começou a se dedicar para essa menina. Ela engravidou, ganhou uma menina também. Então, as coisas não acontecem por acaso. Tudo tem uma explicação, só que a gente não sabe. A gente está tão ansioso para acertar, para conseguir as coisas aqui nesse mundo, que a gente não vê o passar o que é de bom, né? A gente não vê. Nenhuma lágrima escapa do olhar do alto. Nenhuma prece se perde no infinito. As respostas podem não vir como a gente espera, mas virá da forma como mais se precisa. E quando o tempo passar, nós vamos entender tudo que estava alinhado e cuidado. Na hora a gente não percebe, né? Na hora a gente se revolta. Tem muito, os jovens principalmente, porcaria, nada dá certo, não sei o quê. Dá sim, dá. É só confiar, é só ter fé. Eu tenho um jovem já mais adiantado em casa, é de ficar com os cabelos em pé, mas a gente aguenta, a gente dá conselho, a gente faz ver, sabe? Porque é tudo para onde? Não tem limite. Quer sair, quer chegar a hora que chegar, não tem ordem. Aí tu diz, no meu tempo, não dá para dizer isso, né? No meu tempo, tem horror. No meu tempo, mas é no meu tempo. No meu tempo tinha ordem, limite e respeito. Aí olham para ti como se tu fosse um ET. Lá vem ela com essas conversas de novo. Mas vai dizer o quê? Vai dizer o quê para um filho, para um rapaz que sabe? A gente vê como é que está esse mundo aí. É só ligar a televisão. Tu te apavora. Se tu passar tarde olhando televisão, que eu não passo, mas tem gente que passa, é só assalto, tiro, banditismo, roubo de banco. Não tem uma coisa que suave assim para ver na tarde. Filme ninguém quer ver, né? Preferem ver notícias assim, caiu um prédio. As pessoas chegam a perguntar quantos foram. Não. Sabe? É horrível, mas é o mundo que nós estamos vivendo, é o mundo. Mas só que a gente tem que confiar, ter fé, porque sem fé também nós não atravessamos a rua. Daqui a pouco nós não atravessamos a rua. A tempestade, ela não veio para nos quebrar, mas para lavar. Eu escrevo em umas folhas, depois passo para outra, assim, para fazer as pessoas mais fortes. Mas tudo tem um tempo, e essa dor vai passar. Tudo passa, né? Por que a dor não vai passar? Talvez você esteja atravessando um momento desafiador na tua vida. A perda de alguém, uma doença física, alguma dificuldade, uma provação. Isso nos tem causado uma grande tristeza no coração e um desamparo. Mas é preciso, apesar dessa dor, buscar o fortalecimento. Visto que nós nos fortalecemos com os desafios. Ninguém viu alguém se fortalecer se embalando numa rede, com um suquinho de laranja. A gente se desafia indo buscar aquilo que nos limitou, indo em busca de. Nós não podemos ficar assim, para mim nada dá certo, Não, nós temos que achar coragem, eu já digo coragem. Nós temos que buscar, nós temos que nos apresentar ao mundo, sabe? Eu estou com 75 anos. Eu estou fazendo uma segunda pós-graduação. Porque eu não vou parar. Eu não vou dar meu cérebro para as minhoquinhas comer.
Eu estou na 2ª pós-graduação. E eu fico encantada, eu agradeço todas as noites a Deus por eu poder estar estudando. Sabe? Eu fico brava quando me mandam as folhas, as matérias, com as letrinhas desse tamanho. Aí eu ligo para as gurias, olha, eu sou uma idosa, não dá para aumentar essa letra? Sabe? Elas ficam, ai, a senhora, desculpe, a gente vai tentar, mas a senhora não pode aumentar aí? Não, não tem como, não tem, meu notebook é de 1950, aí, sabe? Mas aí manda umas letrinhas desse tamanho, eu digo, não, tem que comprar uma lupa, é um desaforo. Aí eu ligo, gurias, olha as letras que vocês mandam, eu tenho 75 anos. Ai, elas ficam, sabe, elas não acreditam. Eu digo, vocês aumentam essa letra. Aí elas, a gente vai lhe mandar outra então. Então tá, obrigada. Tem que ser assim. Aí eu vou dizer, a letra é muito miudinha, eu não consigo ler, eu vou cancelar. Não vou cancelar, não. Eu vou exigir meus direitos, né? Tá lá as folhas lá, parece umas minhoquinhas. Eu digo, que isso, Jesus. Aí eu olho meus óculos e faço assim. Aí a minha guria, o que foi, mãe? Não consigo ler isso aqui. Ai, mãe, eu vou no Xerox para aumentar isso tudo. Então tá. Mas é assim, sabe? E tem que ser assim. Se tu não lutar por ti mesmo, quem vai lutar? Quem vai lutar? Difícil, né? É preciso, apesar da dor, buscar o fortalecimento. A dor é uma professora enérgica, que não queremos a companhia. Mas quando vai embora, nós nos tornamos pessoas mais fortes. Mas tudo tem um tempo, e essa dor vai passar. Tudo passa, né? Tudo passa. Chico Xavier, quando estava em sofrimento, ele fez um quadrinho e botou no quarto dele. Quando ele estava sofrendo, desde a madrasta, que era malvada com ele, depois vieram outras coisas, e ele fez um quadrinho e botou assim, tudo passa, e botou assim no quarto, na parede dele. Aí quando ele estava querendo ficar, não digo revoltado, que aquele ser acho que não se revoltava, ele olhava para aquilo, tudo passa. Ele disse, é verdade, tudo passa. E é verdade, tudo passa. A gente às vezes fica nervosa, isso aí aconteceu. Ontem meu neto bateu a cabeça, foi aquela sangueira no chão. Aí ele olhava para mim, para minha filha, quem é tu? Eu digo, Marcela, vamos de ligeiro para o pronto-socorro. Ele perdeu a memória recente. Aí nós fomos, aí ele ficou até hoje de manhã. Aí olhou, vó, eu digo, tá salvo. Já me conhece, tá salvo. Mas que susto, ele caiu na cozinha. Abriu assim, o supercílio, precisa ver a sangueira. Aí ele olhava, eu digo, Pedro, sabe a avó? Eu digo, isso, guri amigoso, tá brincando comigo. Mas era mesmo, ele não estava reconhecendo. Eu disse para minha filha, vamos agora para o pronto-socorro, vamos lá no hospital. Ai, mãe, calma, não, eu não tenho calma para essas coisas, vamos. Aí ele ficou em observação, fez tomografia, tudo. Mas foi só a memória recente, que foi o baque, né? Aí quando ele disse que não sabia quem era a gente, eu comecei a me escabelar. Eu digo, Jesus, me ajuda, pega a minha mão. Aí depois ele disse, vó, eu digo, eu me amei. Mas que susto que a gente leva, né? Meu Deus. Na verdade, o que parece fim, às vezes é só um recomeço disfarçado. Vamos permanecer com fé, continuar a caminhar, e mesmo que o mundo lá fora pareça ruir, que seu mundo interior permaneça em oração. Não tem nada mais forte, mais poderoso que a prece, né? Não tem. Tu olha, tu pede com fé, vê se não vai acontecer. Pode não acontecer no horário que tu quer, por exemplo, às 3 horas vai acontecer. Não. Mas vai acontecer. Porque se tu pedir com fé e for a hora do teu merecimento, mas não há o que não vai acontecer. Sabe? Eu já tenho provas disso, muitas provas.
Porque quando tu te ajoelha e pede com fé, não há força maior, não há. Tu pode estar passando por todos os problemas que tu passar, mas se tu pedir com fé, aquilo vai minimizando. Aquilo não vai tendo a importância que tu colocou. Às vezes a gente sofre por bobagem. E nós temos que aprender a não sofrer por bobagem. Quando não é uma coisa séria. Ai, o fulano brigou comigo. Ai, o fulano terminou comigo. Ah, terminou, bom para ti. Né? Bom para ti, sinal que não ia ser uma relação muito boa. Sabe? Mas ai, ontem uma amiga me ligou ainda. Ai, tu não quer saber? Quero saber. Eu vou rezar por ti. Ai, mas o que tu acha? Aquilo. Em primeiro lugar, não faz assim, ele não é aquilo. Foi bom por um tempo, se não deu, não deu. Mas a gente fica se escravizando num sofrimento, a gente adota aquele sofrimento, a gente é capaz de dar comidinha, fazer dormir, não é por aí. Até sofrer, nós parece que gostamos de sofrer. Não. Nós temos que aprender a sofrer, aprender com a dor. Nós temos que ter sentimentos inteligentes. Nós temos que ser críticos. O que me serve e o que não me serve. Aí tudo bem. Mas se nós for levar assim, eu não aguento, olha o que me fizeram. Por favor, né? Tem coisas que, claro, a gente tem que ter toda o cuidado, o carinho, mas tem coisas que não. Tem coisas que não nos acrescentam na vida. Onde existe fé, nenhuma dor é definitiva. E onde existe amor, nenhuma alma permanecerá sozinha. Nenhuma. Às vezes a gente pensa assim, eu sou tão só. Eu criei meus filhos, sou tão só. Só me diz, alguém vai contigo? Alguém vai te acompanhar? Não, né? É que nós temos que ser, não é que nós temos que ser frios, não. Nós temos que ser realistas. Nós não podemos fazer novela da nossa vida. Ninguém vai nos acompanhar. Ninguém. Vamos chorar 5 minutos ali, de pouquinho. Nós temos que ver o que ela tinha no banco. Nós temos que ver isso, nós temos que ver aquilo. Porque a vida é assim. Essa é a vida. Estão ali velando a criatura, estão brigando já. Não te esquece que aquele anel é meu. Mas, meu Deus, eu já vi isso. Por isso que eu digo. Sabe? Não te esquece que aquela pulseira a mãe me prometeu. Depois a gente conversa. Não, vamos ter que acertar agora. Sabe? E o pobrezinho do espírito tentando se liberar ali do cordão de prata e as criaturas brigando na volta. Imagina quando chegar lá do outro lado. Ele vai dizer, que família que eu tinha. Que horror. E eu aguentei. Aguentou. Um ponto a mais para ti. Agora os outros que ficam lá brigando. Mas é assim. Sabe? Quem romantiza demais, por isso que sofre. Sofre por isso. Vamos romantizar demais. Eu não sei o que, o meu filho vai me cuidar até o resto da vida, vai? Então tu te escreve aqui, então, assina em cartório. Não é bem assim. Quando eu ficar doente, vai ter um monte na minha volta. Eu digo assim, os filhos de antigamente, sim, né? Porque eu cuidei do meu pai, do meu sogro, da avó do meu esposo, da minha mãe, não cuidei mais de gente, de uma tia que veio do interior para me cuidar. Eu não era enfermeira, mas eu cuidava, ficava tudo na volta. A Maria Adélia é que cuida. E eu cuidava, com o maior amor. Aí eu digo para minhas filhas, vocês não vão me cuidar. Mãe, não, como eu cuidei dos meus, duvido.
Mas eu estou bem ciente, a gente tem que estar ciente para não sofrer. Tem que criar um escudo protetor para não sofrer. Porque quem é que sofre? Aquele que coloca muita expectativa na sua vida. Ai, porque para mim vai ser assim, parece um conto de fada. Não pode, aí a gente sofre mesmo, aí vem a dor, vem, sabe? Porque a gente está esperando demais e o demais não vem. Esse demais é demais mesmo, não vem. Por isso que cada um de nós, se puder fazer o seu projeto de vida, deve fazer. Desde tal data até o meu ciclo vital, que está lá do outro lado já, deve fazer, deve se programar. Para não ter surpresa. É porque nós todos temos surpresa. Ai, um dia que vamos botar o fulano. Eu não tenho dinheiro, eu não posso. E aí? Tem que se programar para tudo. Porque até tu pode contar, mas não deve contar. Não deve contar. Por que que nós sofremos? Porque nós esperamos demais de quem não vem. Não vem. A humanidade, depois da pandemia, não melhorou. Para mim, não melhorou. Ficamos mais egoístas, cada um por si. Julgamos como ninguém. Né? Apontando o dedo para isso, para aquele outro. Parece que somos semideuses, né? Porque nós não estamos preocupados com o que o outro está sofrendo. Nós não batemos no nosso vizinho para ver se ele precisa de alguma coisa. Capaz, eu não quero nem... Eu entro e saio, não quero nem ser vista. Não é egoísmo? É egoísmo. Se tu não conhece o teu vizinho de porta, tu é egoísta. E ele da mesma forma. Porque quando a gente vai se mudar, acho que a primeira coisa que a gente faz é, fulana, eu sou a fulana, se precisar alguma coisa, eu estou me mudando para cá. Eu fiz assim. E eu não estava esperando nada, entendeu? Eu só fiz assim porque eu tenho um gato muito mião, eu tenho medo que alguém reclamasse, então eu já fui me apresentando, se quiser reclamar, eu estou aqui à disposição. E é assim. Mas as pessoas, elas querem se esconder para não serem vistas e não serem solicitadas a nada. E esse é um mundo que nós temos que melhorar. Não vamos esperar outra encarnação para melhorar. A gente não sabe quando, né? Ninguém sabe quando. Ninguém sabe. Então é isso. Desculpe se eu falei algo a mais assim do que deveria falar, mas é o que passa no meu coração. Eu não vou colocar o que não passa no meu coração. É o que a gente vê. Tomara a gente pudesse chegar num lugar e dizer, ai, é tudo uma maravilha, é uma família ideal, é um exemplo de família, é um exemplo de filhos. A gente não pode. Por quê? Porque aqui é um planeta de expiação, de prova. E a professora é enérgica, como se diz aqui na mensagem. É enérgica. Quem de nós vai passar de ano? A gente não sabe. Não sabemos quem é que vai passar de ano com louvor, como diziam antes, a botar umas estrelinhas de louvor na prova. A gente não sabe. A gente pode rodar, e quantos de nós vai rodar, né? Vai repetir o ano. Então eu agradeço. Espero que todos saiam daqui melhor do que chegaram. Que os bons espíritos, nossos mentores, fluidifique cada um de vocês. Que o perispírito de vocês brilhe, muita luz, muito amor no coração. Que quando vocês chegarem em casa e olhar a família de vocês, que vocês olhem com amor. Se dedicando, não se queixando. Ninguém gosta de que se queixe, né? Não, ninguém gosta. Mas que vocês saibam dar amor, dar aquele abraço fraterno, carinhoso, que às vezes um filho não tem. E uma mãe e um pai também não tem. Vamos aprender. Vamos aprender a abraçar, dizer eu te amo, tu é importante na minha vida,
Como isso ajuda, ajuda muito, muito mesmo. E a gente às vezes esquece pela pressa do dia a dia, porque acha que ele não se comportou, não merece. Não vamos perder tempo. O tempo é precioso. E é um tempo de amor. Que assim seja.